E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente vai falar de quadrinhos. Quadrinhos, sempre tem que ter aqui. Quadrinhos é muito solicitado, o pessoal quer saber de quadrinhos, o pessoal quer saber de nostalgia. E hoje é um top 10 nostálgico. Os melhores lançamentos de revistas mix de super-heróis. Top 10 de mix de super-heróis. E a gente vai começar falando de um quadrinho que é muito especial. Mas antes de tudo isso aí, você vai aí embaixo, ativa o sininho para ficar sempre conectado com a gente. Quando tem vídeo novo, você vai saber. Dá seu like, que é muito importante, e também se inscreva no canal. Vem com a gente, se inscreve no canal aí, não custa nada, não dói nada, é só um cliquezinho, tá ok? E compartilha nas redes, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, certo? Vamos nessa então? Vamos com o conteúdo! E vamos lá então para o top 10 de mix de super-heróis, de revistas de super-heróis, para mim, na minha concepção, no meu ponto de vista, tá bom? 10º lugar, Heróis em Ação, título que teve somente 10 edições, no ano de 1984 foi lançado, e tinha, claro, muita coisa bacana. Tinha Novos Titãs, tinha Superboy, tinha Lanterna Verde e Arqueiro Verde, naquele arco incrível que é o Na Estrada, tinha Monstro do Pântano, desde a sua origem, tinha também, no segundo volume, né, já vinha uma das equipes que é mais querida, mais pedida a uma republicação, e infelizmente, ao que tudo indica, não vai ter, que é Esquadrão Atari. Esquadrão Atari era incrível e começou tudo na revista Heróis em Ação. Como eu disse, infelizmente, a revista durou somente 10 números, mas foram 10 publicações bem legais, bem bacanas, que todo mundo curtiu. Por isso, ele ficou em 10º lugar, somente pela quantidade de números da publicação, da coleção. Em 9º lugar, DC 2000. Mas como assim? DC 2000 somente em 9º lugar? Pois é. Publicada o início dela em 1990, ela teve 59 edições e inicia com Mulher Maravilha de Jorge Pérez, tem o grupo Checkmate, tem também o Homem-Animal, que dá para dizer que ocupou 50% das edições desta coleção. Homem-Animal do Grant Morrison, completinho, todo esse arco do Grant Morrison. Starman, o novo Starman, Senhor Milagre, Senhor Destino, Rapina e Columba, Legião, que era um grupo muito querido também, e uma das fases mais memoráveis do Gavião Negro, escrita por Timothy Truman e John Ostrander, e desenhadas pelo incrível Graham Nolan. Então, esta publicação, DC 2000, ela fez muito sucesso com os fãs, e eu tenho certeza que muita gente ainda tem ela, guarda ela com carinho, e muita gente quer ver alguns materiais que foram publicados ali, republicados hoje em dia. Vamos então para o 8º lugar. O 8º lugar está aqui comigo, essa eu tenho, tá? É a coleção da Vertigo, da Panini. Ah, mas tem tanta coisa da Abril que é legal. Tem, realmente tem, tá? Mas esta edição da Vertigo tinha muita coisa boa e não dá para ignorar. Foram 51 edições, começou em 2009 e tinha Hellblazer, Vikings, Scalpo, Lugar Nenhum, Casa dos Mistérios, Vampiro Americano e tantas outras histórias que foram publicadas nesse título. Muitas delas, ou a maioria, já foi republicada, relançada em capa dura. E foram muito importantes, tá? Por este motivo, por ser um grande mix, ela ficou em 8º lugar. Em 7º lugar, tem outra revista que também tenho aqui comigo. Olha aqui. Marvel Max. Marvel Max. Esta outra revista incrível da Panini, que merece sim a nossa atenção. Marvel Max teve 81 edições, eu falo sobre ela no canal, tem um resumo aí da Marvel Max no canal,
81 edições, gente, de 2003 a 2010. Teve Justiceiro do Gartienes, teve Poder Supremo do Straczynski, teve Viúva Negra, Shang-Chi, Luke Cage, Xena, Nick Fury, Motoqueiro Fantasma e um dos títulos que eu mais curto, que eu não canso de falar, sempre que eu tenho oportunidade, que é Zumbis Marvel. Muito divertido, muito bacana, muita ação. Então, e muitas outras histórias que passaram pela Marvel Max, tá? Eu tenho também essa coleção, tenho ela, e é uma das coleções que eu mais gosto, mais curto, tá? Vamos então do 7º lugar para o 6º lugar. Aí é muito difícil, quando começa a chegar nessa parte final, no 6º, no 5º, no 4º lugar, tudo é muito complicado. Aí é um gosto pessoal mesmo. No 6º lugar, eu vou falar de Super Amigos. Super Amigos, que foi lançado em 1985 e durou até 1988. Foram 44 edições, ela não teve vida muito longa, mas também não foi uma vida curtinha, tá? E iniciou logo de cara com Camelot 3000, tinha Supermoça, tinha Guerreiro, Guerreiro é muito bom, tinha Novos Titãs, Monstro do Pântano, Esquadrão Suicida e inúmeras outras aventuras e personagens que passaram por essa publicação. Foi um dos melhores mix da DC. Um dos melhores mix da DC pela Editora Abril. E mereceu esse 6º lugar. Em quinto lugar, outra edição da Editora Abril da DC. Super-Homem, que foi de 1984 a 1996. Esse teve vida longa. 147 números. Olha, só de trazer Legião dos Super-Heróis merece estar num top 10. Merece estar até bem melhor colocado, tá? Então, mas veio aqui para nós, né? Na 5ª posição, entre os top 5 aí, né? E tinha Nuclear, Ametista, Jonah Rex, Arion, Liga da Justiça, Novos Titãs, o Super-Homem do John Byrne foi publicado aqui primeiramente. E teve inúmeras outras histórias e personagens que passaram pela revista do Super-Homem. Na época, Super-Homem, não era Superman. Tá? Então, vale a pena. Você que não leu ainda, dê uma procurada. Vale muito a pena. Super-Homem, da Editora Abril, publicado em 1984. E vamos para o 4º lugar. 4º lugar fica com Capitão América. O Capitão América, o Sentinela da Liberdade, fica em 4º lugar com seu número 1 ao 150, tá? De 1979 a 1991. Tinha Miss Marvel, tinha Mestre Kung Fu, Poderoso Thor, Homem de Ferro, Vingadores, Namor, Defensores, Cristal. Muita coisa boa passou pelas páginas do Capitão América. E o melhor, materiais clássicos de mestres como Jack Kirby, Jim Steranko e tantos outros que estavam nesses títulos aí que eu mencionei. Então não dá para ignorar que Capitão América foi sim uma grande revista, uma das melhores revistas de super-heróis de mix que a gente já teve. Eu tive essa coleção e eu achava ela espetacular. Várias vezes eu pegava só para ficar olhando as capas, né, para não tirar do plástico, né? Eu acho incrível. Mas agora vamos para o top 3. E vamos começar com uma das revistas mais queridas de todos os colecionadores de formatinhos. O Homem-Aranha, que foi de 1983 até 1995. Vida Longa, Cavaleiro da Lua, Viúva Negra, Nick Fury, Mestre do Kung Fu, Capitão Marvel, Quarteto Fantástico. Isso mesmo, este foi, sem dúvida, o lar do Quarteto Fantástico. O edifício Baxter do Quarteto Fantástico foi a revista do Homem-Aranha, da Editora Abril. Ali, a maioria das histórias consagradas e a fase de John Byrne esteve toda publicada ali, ou quase toda, claro. Tem muitos cortes, muitas edições que não vieram, muitas publicações que não saíram, muitas histórias que foram podadas, mas a síntese, ou a melhor parte, estava ali presente, tá bom?
Então, Homem-Aranha fica com seu terceiro lugar. Em segundo lugar, agora foi difícil. Essa foi difícil demais. Super Aventuras Marvel, de 1982 a 1994, 150 edições. E dá para dizer que o principal personagem sempre foi o Demolidor. Demolidor adotou o Super Aventuras Marvel como a sua casa. Isso mesmo, a cozinha do inferno do Demolidor foi Super Aventuras Marvel. Mas teve outros personagens, Justiceiro, Conan, Thor, Surfista Prateado, Pantera Negra, X-Men. X-Men apareceram primeiramente pela Editora Abril aqui, nessa revista Super Aventuras Marvel. Tropa Alpha e tantos e tantos e tantos outros que cruzaram por essa edição, que foram importantes. E essa edição foi, sem dúvida nenhuma, uma das edições mais importantes já publicadas no Brasil, se tratando de mix de super-heróis. Super Aventuras Marvel está no coração de cada colecionador. Sempre que você fala qual a melhor revista, qual o melhor mix, qual a melhor HQ já publicada, sempre Super Aventuras Marvel surge como uma das favoritas. E, por isso, foi a decisão difícil. Eu coloquei em primeiríssimo lugar. Você sabe qual? É claro que você sabe. Se você curte quadrinho, você sabe que é Heróis da TV. Heróis da TV que tinha uns mix incríveis e, sinceramente, fases esplendorosas do poderoso Thor, do Homem de Ferro, dos Vingadores, do Adam Warlock, dos Campeões. Tinha também Conan, tinha Quarteto do Futuro, Senhor das Estrelas, Surfista Prateado, Cristal, tantos e tantos outros personagens que cruzaram, Motoqueiro Fantasma, Punho de Ferro, tudo com fases áureas, fases incríveis por mestres dos quadrinhos. Não dá para ignorar que Heróis da TV foi um grande marco, uma grande publicação dos quadrinhos, não só da era formatinho, mas de todos os tempos. Não só mix de super-heróis, mas de todos os tipos de revistas já publicadas. Heróis da TV é uma das revistas que é sonho, desejo, sonho de consumo de muitos e muitos colecionadores. Imagina ter essa publicação, essa coleção completinha em estado de banca na sua casa. E é sem valor isso aí. Não dá para mensurar o valor. É uma das uma das coleções mais valorizadas e uma das edições mais valorizadas, que é a número 1 de Heróis TV. Então, só por isso, somente por isso, ela chegou na frente de Super Aventuras Marvel. Mas o coração dizia e queria votar no Super Aventuras Marvel. Mas foi para Heróis da TV e acredito eu que muita gente vai curtir, muita gente vai gostar e muita gente vai concordar comigo. Claro, agora vamos lá, menção honrosa, Incrível Hulk e Novos Titãs. Novos Titãs foi uma das revistas mais queridas pelos públicos, pelos leitores da época. Ela era incrível e realmente trazia histórias de Novos Titãs. Mas, depois de um tempo, ela foi caindo em produção e ela chegou a um momento que não se sustentou. E o Incrível Hulk, eu não era um dos mais fãs do Incrível Hulk depois de um certo período, porque no início eram histórias clássicas, eram histórias bacanas, tinha o Ron, Cavaleiro do Espaço, mas depois de um tempo também foi outra revista que foi caindo, entrou num outro momento e a gente acaba sim se desvinculando e perdendo o interesse. E ela faz isso aí. Assim como eu falo do Capitão América, que chegou ali valentemente no 4º lugar, Capitão América também teve momentos muito ruins, passado ali o número 100, vamos dizer, mas já antes um pouquinho ele já dava uma cambalhada, mas passando o número 100, ele teve momentos bem ruins, assim como tantas outras. Elas têm os seus momentos fortes, que foram bem no início, e depois elas começam a cambalear. Talvez isso aconteça, talvez se dê o fato de que os tempos vão mudando, os períodos vão se alterando. E aquilo que era bom nos anos 80, quando ela entra nos anos 90, a revista entra, e isso acontece com Homem-Aranha, isso acontece com Super Aventuras Marvel,
Isso acontece com Capitão América, né? Quando entra nos anos 90, ela toma outro rumo, as ideias são outras. A linguagem é outra. E talvez pega a transição, né? Leitores da antiga, naquela época, leitores da antiga, e leitores novos daquela época também. Leitores anos 90 e leitores anos 70, 80. Isso talvez, certamente, na verdade, dá um impacto. E isso, claro, foi logicamente que a editora também sentiu esse baque, sentiu essa diferença do público diminuir o interesse, devido, claro, o público mais velho daquela época já não tinha interesse por aquelas histórias mais novas que estavam sendo lançadas. E isso aconteceu comigo também, agora fugindo um pouquinho desse top 10, quando eu entro nos anos 90 e ainda acompanho um pouco, mas depois, na metade para o final dos anos 90, eu acabo sentindo que as histórias não estão me pegando mais e não estão me comunicando. Elas não estão passando aquilo que eu recebia daquelas outras histórias anteriores, dos anos 80. Então, as histórias dos anos 90, na verdade, elas acabaram comunicando mais para o pessoal daquela época, para a juventude daquela época. E o pessoal mais velho acabou ficando pelo caminho sem saber, alguma que outra publicação acabava pegando e tal. E tiveram algumas edições especiais e tudo mais. Mas as revistas de linha, as histórias contínuas, elas comunicavam diferente e talvez isso tenha sido determinante para a queda no volume de compras, no volume de leitores para a época, e talvez dê para transportar para hoje em dia também. Só que hoje vários formatos são lançados e várias publicações são republicadas. Então pode atender o público mais velho, o público saudosista, e também atende ao público mais jovem que está iniciando, que está querendo iniciar, que está indo comprar por impulso pelos filmes, que também não dá para ser descartado esse tipo de leitor. Tá? É um leitor que ele vai, sim, impulsionado pelos cinemas, impulsionado pelos streamings, ele vai adquirir o quadrinho. E talvez, nem todos, acredito que a grande maioria não fique nos quadrinhos, mas pelo menos ele experimenta, e muitos podem ficar, né? A minoria, mas sim, capta alguma coisa, tá bom? Então, só dando esse trechinho final para dizer, se você gostou da nossa lista, você curtiu o nosso top 10, tem alguma coisa que você deveria acrescentar e que eu esqueci? Bom, é mix de super-heróis, gente. Lembre-se disso, falei lá no início. Melhores quadrinhos de mix de super-heróis. Melhores lançamentos. Então, aí está a minha lista. Você curta, compartilhe com os amigos, converse sobre isso nas redes, converse sobre isso nos grupos de WhatsApp e passe adiante, porque eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bem bom aqui embaixo. Vai aí nos comentários, comenta aí o que você achou e bola pra frente. O que faltou? Vamos lá? Certo? Forte abraço, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu!